Olá, Olá! seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal novamente, né? Estamos aqui para compartilhar contigo mais uma sacação, né? Mais um insight, mais uma compreensão que a gente tem, né? E a gente se sente responsável no sentido de compartilhar mesmo, né? Porque nem todas as pessoas têm acesso às informações, às escolas esotéricas iniciáticas, Ou né? às vezes as pessoas não falam também, né, o que sentem. Exatamente. Vamos ao nosso tema, então, o desafio do autoconhecimento? Muito se fala do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Templo de Apolos em Delfos. Olha, essa frase é muito antiga, ou Uhum. seja, não é de hoje que se fala, né, no autoconhecimento, não sou eu que estou começando com isso, né? Pelo contrário, né, as principais escolas esotéricas indicam, falam, enaltecem o autoconhecimento, não é Sim, verdade? primeiro você tem que conhecer você. Como é que você quer conhecer as coisas, o mundo, se você não conhece a si mesmo, você não conhece os seus gostos, ou acha que conhece, né? A gente vai chegar nisso ainda, né? Então tem que conhecer a si mesmo antes. Então, assim, né, é o ponto principal, né, dizem, né, as escolas, que é fundamental para a evolução da pessoa, o autoconhecimento, né? Mas a grande questão, como fazer o autoconhecimento? Qual a ferramenta a usar, né? A gente conhece algumas escolas, né, e elas dão um arranhado, ela dá uma ideia, né, mas não é algo prático para o dia a dia, Uhum. né? Fica uma coisa muito teórica, muito vaga, né? E na teoria todo mundo se acha bom, né? Se acha legal, se acha do bem. E na prática lá, como é que é? E no dia a dia, e na sua relação com seus familiares dentro de casa, né? Com os colegas de trabalho, na rua, na sociedade, né? Ou na própria instituição esotérica, iniciática, na igreja, na religião que você frequenta, né? Isso que você falou de todo mundo se acha do bem, isso é um fato, todo mundo se acha bonzinho, entendeu? Ah, eu, o santo. Mas peraí, você não se conhece. Se você se conhecesse, você ia ver que você não é 100% bonzinho, porque não existe 100%. Olha, na prática, as pessoas que mais se apresentam como do bem, né? Arro, namastê. Gratiluz. Está falando porque a gente conhece muita gente assim, Às vezes, essas quase pessoas sempre. são muito equivocadas, né? Elas se acham, elas não é questão enganando a gente, outras pessoas, mas Não, elas não. se acham aquilo. E não são no fundo. Não são. Não são, né? Olha, nós somos filhos de Deus, isso já está nas religiões, as escolas esotéricas, né? Nós temos uma fagulha de Deus dentro de nós, Centelha divina. centelha divina. Uhum. Então, se a gente buscar essa verdade, irradiar essa verdade, né? Aí sim entra aquela frase: vós sois Deus e tendes esquecido. O pessoal fala que foi Jesus que disse, né? O grande erro que a gente percebe é que as pessoas já acham que já se conhecem, já sabe, né? É interessante porque quando a criança está crescendo, ela está aberta, ela aceita, né, o que os pais falam, aceita as definições que os pais dão a ela, sejam elas boas ou más, entre aspas, né, corretas ou equivocadas, mas elas aceitam. O problema é quando chega na adolescência, a criança já não é mais criança. Espera aí. Eu sei quem sou eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que é bom para mim. Né? Uma criança às vezes já reage assim, né? Ela acha que sabe que ela prefere comer só doce, não quer almoçar, não quer legume e verdura, né? Não, vou comer só doce, não quer tomar banho, né? E o adolescente também, ele acha que já sabe. E isso, esse comportamento adolescente, eu percebo que fica na nossa mente até pessoas de muita idade. Isso quer dizer que não cresceu emocionalmente da adolescência para lá, entendeu? Ficou, parou a mente o emocional na adolescência. O que significa isso? Né? É, O adolescente, ele acha que sabe tudo. Ah, mas eu sei, ele sabe tudo do mundo. Pode ter um cara de experiente de 90 anos, né? Não, ele sabe tudo.
né? É claro, ele sabe as coisas novas, as inovações, isso ele sabe, mas ele não tem experiência de vida, que tem coisa que só a experiência ensina, gente, não tem como, né? É a vida. Então, o adolescente acha que sabe tudo, mas a gente dá um desconto porque é uma criança que é um pouquinho crescida, que não é nem adulta ainda, e também saiu da infância. Então, a gente sempre dá um desconto para o adolescente, adolescente rebelde e tal. É normal da geração e da idade dele. Agora, não é normal uma pessoa, sei lá, de 60 anos agir como um adolescente de 13. Não é normal. Pois é, né? Então, é pertinente para a adolescência esse tipo de comportamento. Uhum. O problema é que fica. A gente olha a humanidade como um todo, grosso modo, você vê que a maioria está tendo comportamento de adolescente. Gosta de festas, né? De De encher a viagens, cara nos fins de semana, achando de que isso é legal, é ostentar. Gente, desde quando alcoolismo, ostentar alcoolismo é uma coisa legal? e de ostentar tudo também, né? Olha, eu tenho um carro, eu tenho uma roupa, eu viajei para a Europa, sabe? Quando morrer, não vai ter nada disso mais, já era. São coisas tudo externas, gente. São coisas externas, né? Não é interno. O processo evolutivo é interno, não é externo. É que assim, você falou, um exemplo, viagem pra Europa, né? O legal, tipo, eu viajei pra Europa, eu fui em tal lugar. O legal não é isso, eu viajei pra Europa, o que você aprendeu lá? O que você viu lá, entendeu? Que te tocou internamente. Isso sim é a viagem E mais interessante. importante, o que que te mudou? Uhum, Aonde você foi? uhum. Às vezes a pessoa pode viajar para a China, né? Viajar para Groenlândia, viajar para a Austrália e volta do jeito que foi. Mas a pessoa está aqui, tem um sonho que muda. Fala, puxa, não tinha visto Não isso, saiu da não cama. tinha percebido É. essa realidade, né? O que importa é aquilo que muda a gente, sabe? Se eu estou usando um anel de ouro ou de cobre, isso não faz diferença em termos espirituais verdadeiros. O que faz diferença é o que isso significa para mim. Significa ostentação, orgulho, vaidade, poder, status, ou significa alguma coisa relacionada à minha verdade interna? Ou um símbolo seu, ou até uma questão de saúde, que você tem que usar alguma coisa. Exatamente. Então hoje a gente vê que as pessoas estão muito buscando validação externa. Se as crianças dependem do pai e da mãe para dar definições para ela, muitos adultos buscam validação externa ainda, não do pai e da mãe, mas da sociedade. Pior ainda. Acabamos de ver um vídeo de um camarada que manipula a inteligência artificial. Segundo ele, todas as inteligências artificiais, ele entrou lá e se definiu, sabe? Como Maha, mega guru. Então, se você for perguntar para a inteligência artificial que ela está aprendendo, né, sobre ele, eu falo, não, esse é o Maha mega guru, porque não tem filtro. A Uhum. inteligência artificial não tem como avaliar realmente se é uma pessoa que tem bagagem espiritual para, com base no que ele falou, ficar definindo o que você é, o que você deixa de ser. Então as pessoas querem hoje coisas simples, rápidas, fáceis e baratas, né? Por exemplo, quer saber que põe lá e fala, olha, você é um arcturiano, né? Você é um anjo, você tem uma missão. Bacana, mas é externo, percebe? A pessoa fica dependente Tá, daquilo. mas desde quando a inteligência artificial sabe que você tem a missão tal, do anjo tal, que você é um arturiano? Desde quando eles têm essa noção? Entendeu? Olha, eu lembrei de uma, que você falando, daquela historinha clássica da, como é que era? Branca de Neve, né? Que a Rainha Má chega lá no espelho e fala assim, espelho, espelho meu, quem é mais linda, tem alguém mais linda do que eu? E ele, não, ele sempre fala o que ela quer, não, você é a melhor, a mais linda. Aí chega um dia que ele fala que tem, né? Nem foi tão beleza física, ele quis dizer de coração, na verdade, ali, né? Então ele foi sincero e falou da Branca de Neve, tem a Branca de Neve. Nossa! Aí começou a perseguição pela Branca de Neve. Por que não? Porque eu tenho que escutar aquilo que eu quero, né? É assim que a sociedade, eu tenho que escutar o que eu quero. Eles gostam de coisa fake, a maioria. A gente tem que se tomar muito cuidado com essas coisas externas, a validação externa, porque aquele mesmo inteligência artificial, aquela pessoa que falou que você é ótimo, lindo, maravilhoso, que você é do bem, que você é um anjo, que você tem a missão XYZ,
essa pessoa pode um dia falar, não, você está no caminho errado, você é uma praga, você tem que sumir da humanidade, Aí sabe? acabou a sua vida. E aí, como é que fica isso? Né? Aí complica, né? Então, essa questão do caminho fácil e rápido, esse é um grande problema para o autoconhecimento. As pessoas querem que os outros, que é uma formulazinha simples, que vá dar essa definição. Bom, então, olha, depender de terceiros e evoluir sem esforço algum é o grande, talvez o maior equívoco que as pessoas possam ter, Esse né? terceiros incluindo a IA. Tudo, né? Então a pessoa acha que, ah, não, eu vou entrar numa escola iniciática, eu cheguei no grau tal, então eu já estou resolvido, já beleza, Estou né? iluminado. Só eu ir na igreja, eu vou para o céu, beleza? Não, isso é um grande equívoco, tá? Então assim, voltando à questão do autoconhecimento. Todas as escolas esotéricas, iniciáticas, né, falam que o autoconhecimento representa o quê? Liberdade. Liberdade do quê? De tudo, inclusive daquela programação, daquelas definições que papai e mamãe, por melhor que tenham tido intenções, Sim. definiram. O que é definir? É dar fim, é limitar, é botar você dentro de uma caixa. Você percebe? Mas ele é aceitável porque era um mundo ali, era uma criança Era e tal. necessário Era naquele momento, necessário. Mas depois você né? cresce e não é mais. A gente precisa se libertar. E como é que a gente vai se libertar? Vendo a nossa verdade. Não é ninguém de fora que vai falar a nossa verdade, gente. A gente tem que olhar para dentro de si e ver a verdade. E a verdade, ela não é boa e não é nem má. Ela é o que ela é. Não adianta você querer ser o que você não é. Você vai ser uma mentira. Isso vai levar a um fracasso, sabe? É Há que uma nem, desilusão muito é que grande. nem dando um exemplo, nada contra, tá, gente? Tem muita coisa legal. Por exemplo, o Michael Jackson eu acho super legal. Mas tem gente que quer ser sósia, né, de alguém. Beleza, né? O trabalho dele e tal. Só que eu vou botar do Michael Jackson, que tem vários, né? Ele nunca vai ser o Michael Jackson, tem a vida do. Aliás, a Os vida covers. coitada, né? Os covers. Ele nunca vai ser de fato o Michael Jackson. Ele vai ser sempre um fake. Muito legal, dança pra caramba, lembra e tal. Aí o pessoal adora. Mas ele, dentro dele, fora ele pode ser igualzinho. Mas dentro, ele nunca vai ser aquela pessoa. E ele? Aonde está o ele que tá ali por trás daquela máscara do Michael? A gente não sabe como que tá essa pessoa. Ela é o sósia, então ela vive, né, para a sociedade, para terceiros, mas e o ela ali? Às vezes nem ela sabe quem ela é. Isso que a Letícia está falando é o vós sois Deus e tendes esquecido. E isso acontece com muita gente, essas pessoas que ficam loucas atrás dos ídolos, seja eles qual for. O ídolo está lá, eu queria ser, olha aquilo lá e tal, é minha vida e tal. Ou seja, a pessoa está abrindo mão da sua verdade. Eu vi muito isso, botar pessoas mais atuais, assim, né? Botar futebol, que é uma coisa que pega muita gente. Eu vi muito do Gabigol e vi muito do Neymar, né? Gente, ficava escrito lá igualzinho, né? O Gabigol botava uma barba, o cara botava também, né? O Neymar botava um cabelinho pra cima, Isso não é um comportamento moicaninho. adolescente? Sim, Mas tu não, adolescente. até É normal para adolescente querer parecer com o Neymar, mas não é normal para um cara adulto. de, sei lá, de 50 anos querer parecer com o Neymar, não é? Não. E novela, por exemplo. O que é moda? É isso. Ah, tá na novela, então tá novela é legal, então a atriz X está usando aquilo, eu também vou usar, eu quero ser igual a ela, sabe? Então assim, voltando, né? Dentro do que a gente conhece, olha, você tem que unir o autoconhecimento com um esforço, persistência e ter um caminho, uma direção. Aí você evolui. Mas eu te falo uma coisa, a verdade dói. Sim. Dói porque nunca é exatamente o que a gente quer ser, entendeu? Então, é o que é, né? Ah, eu quero ser igual lá o Neymar. Cara, no fundo você não é o Neymar, né? Então a verdade dói. Então tem que estar preparado para isso também. É interessante você falando isso aí, me veio aqueles memezinhos da internet, do Facebook, um gatinho olhando no espelho e refletindo um leão. Já vi. Gato ele se acha, né? Gato encara cachorro, gato se acha, né? Sim. E tem muita gente que é assim, né? Ele se acha mais do que é, e tem gente que se acha menos. Se acha menos, os dois estão equivocados.
As duas estão distantes da verdade, né? Então, assim, dentro do que eu conheço, tudo que eu vi, né? Tô com 64 anos hoje nessa existência, né? Nessa vida, a melhor ferramenta para o autoconhecimento é o mapa astral. Olha, o que Tanto que eu eu escolhi, né, ser astrólogo e continuo astrólogo por causa disso. eu conheço várias ferramentas, várias, né? E astrologia, para mim, o mapa astral, sim, para mim é o melhor. Para o autoconhecimento. Que cada uma é para uma coisa diferente, tá, gente? Então não põe tudo numa cesta só, não. Então, o autoconhecimento em si, a astrologia, o mapa astral, para mim também fica o melhor. Olha, tem a numerologia, tem o enneagrama, que é muito legal o enneagrama, se você não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, tá? O próprio tarô, que pode te ajudar. Constelação. Constelação familiar, né? Tem vários, né? Mas a astrologia, ela te dá o mapa astral seu, ele te dá detalhes, sabe? Ele entra em várias áreas, ok? Então ele é muito, muito interessante mesmo, né? Então assim, o que acontece? A astrologia, ela foi ensinada à humanidade pelos anjos, tá? Se você pegar a história, né, no livro de Enoque, tá lá que quem ensinou a astrologia foi os anjos. Não foi um ser humano que inventou. Você já se perguntou isso? Quem inventou a astrologia? Quando? Onde? Pois é. Porque, na verdade, é um conhecimento espiritual, oriundo das próprias estrelas, que são sóis. Uma estrela é um sol. No esoterismo, estrela-sol é o quê? É um pensamento de Deus, é uma manifestação divina. Por isso que não tem uma data. Começou no século tal, não tem. Não, Entendeu? né? Existem documentos que registram o uso cotidiano da astrologia 3.000 anos antes de Cristo, antes de Não, Jesus. na época lá dos Vedas, que é antes, né, do hinduísmo, bem antes do hinduísmo na Índia, já existia. Sempre existiu. Aí vem aquela questão, né? Tem assim, né? Alguns falam que a astrologia é uma pseudociência. Será que ela é uma pseudociência ou é vítima do preconceito da ciência acadêmica? Eu acho que é vítima do preconceito. É que nem psicologia. Psicologia não. Qual que é aquele que o pessoal não leva muito a sério na ciência? Até pensei em fazer uma vez. Psicanálise? Psicanálise, né? Tipo assim, Psicanálise não é, pelo que a gente sabe, não é É. considerado ciência acadêmica. E psicanálise é ótimo, gente. E assim, o pessoal também tem um pouco de preconceito, o científico da psicanálise. Então, a astrologia também tem isso. Tá? Então, tô dando só um exemplo. Na história, né, se você estudar um pouco a história da astrologia, você vai ver que aquelas pessoas que estudaram astrologia para provar que ela não funciona, se tornaram astrólogos. Na ciência acadêmica, você tem vários matemáticos. Isaac Newton é um deles. Uhum. Era astrólogo. Vários gênios da Era história astrólogo. eram astrólogos. Sim. Vários conselheiros de reis católicos, né, conselheiros que eram cardeais, eram astrólogos. Médicos, alquimistas, eram tudo astrólogos. Tem um vídeo na internet de um rapaz que ele elencou lá, o nome do vídeo chama-se Desbancando de Vez a Astrologia. Ele cita, se não me engano, umas 10 pesquisas científicas para comprovar que a astrologia não funciona. Aí eu gravei na época, eu estava sozinho, não estava com o meu amor aqui. Eu gravei um vídeo. Ou a gente já estava junto? É um que saiu numa revista e tal. Não, aquele desbancando, a gente já Eu estava acho que já junto, tava junto, só que eu gravei já. sozinho, a gente já Foi, estava junto lá em foi, São Tomé. Foi. A gente não gravava junto. Colocando, desbancando a desbancada da astrologia. Meus argumentos foram coerentes, né? Por exemplo, pegar uma pesquisa que me gravou lá de astrologia, um professor de faculdade chegou para os alunos e falou: olha, nós vamos receber aqui a visita de um grande astrólogo e vamos fazer um teste se a astrologia funciona. Vocês, quem quiser participar do teste, cada um de vocês aí coloca seu nome,
data de nascimento, horário, e passa para mim, que eu vou encaminhar para ele. Ele vai fazer o mapa astral, dá um relatório, eu devolvo para vocês o relatório, né? E vocês vão me dizer se isso bate ou não bate, se é verdade ou não. Beleza. Os alunos que quiseram participar deram os dados lá para o professor. Dali um tempo o professor voltou com relatórios, entregou para cada um, certo? E falou, agora vocês leem e me dão feedback. Se você bateu ou se não bateu. Muitos falaram, nossa, bateu 100%, é maravilha, é sensacional. Outros falaram, olha, mais ou menos, tal, 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 tal. E aí no final ele chegou, gente, não existe astrólogo nenhum. Quem escreveu o texto fui eu, baseado em nada, e está provado então que a astrologia não funciona. Essa é a lógica? Tá, mas um texto que serve para qualquer um. O que estava provado é que as pessoas acreditavam, que as pessoas se auto-induziam, isso que está provado. Ali não tinha nada de astrologia. Como é que ele vai provar uma coisa contra a astrologia se não tinha só o nome de astrologia? Percebe? Astrologia. No meu vídeo eu falei, gente, é uma vergonha uma faculdade aceitar um trabalho, uma pesquisa como científico, uma pesquisa dessa. E foram 10. Eu vou colocar o link desse vídeo nos destaques e na descrição do vídeo. Se você quiser, no meu vídeo, né? Se você quiser, você assista lá, que eu falo lá uma por uma das pesquisas científicas. Não existe. Na verdade, a ciência acadêmica é o melhor que nós temos, sim. Sensacional, não sou contra a ciência acadêmica, não. Pelo contrário, eu gosto, aplico, uso e recomendo. Tá? É o melhor que nós temos contra viajança. Tem muita gente que viaja na maionese, gente. Nesse mundo esotérico, espiritual, tem demais. Tá? Então a gente tem que ter pé no chão. Tem pé no chão. Nada melhor do que o método científico. Ok? Então, vamos fazer isso com calma, com bastante seriedade. O que acontece é que até o presente momento, não houve nenhuma pesquisa séria, realmente, né? Com um astrólogo profissional. É impressionante, a imprensa, por exemplo, vai falar de astrologia, ela pergunta para um físico, para um biólogo, para um professor de educação física. Eu vi isso. Imprensa como Rede Globo, como Folha de São Paulo, grande imprensa. Ué, por que eles não entrevistam um verdadeiro astrólogo? É que nem tu fazer uma entrevista de medicina e perguntar para o engenheiro civil. Pois é. Tem que perguntar para o médico. Ele não entende nada. Aliás, o processo científico, ele pressupõe, para você emitir opinião de algo, você tem que estudar esse algo, você tem que conhecer. Senão a sua opinião, sabe, é opinião comum, é senso comum, não é científico. Não, se eu não sei, eu não posso opinar. Como é que eu vou opinar uma coisa que eu não sei, que eu não estudei? Não existe, em ciência, você não prova o que não existe, você prova o que existe. O método científico vai te levar a provar, bom, isso aqui existe. Tá. Certo? Bom, dando sequência, né? A astrologia é perfeita? Não, não é perfeita. Não é. Não é. É a melhor ferramenta para o autoconhecimento que eu tive acesso. Eu conheci um monte de ferramentas, tá? Ela não é perfeita. E outra coisa, presta atenção, ela não dispensa o empenho seu. Pois é. Porque não é o astrólogo que vai dizer quem você é. De novo, você não pode endeusar um astrólogo. Ele vai te dar ferramentas, conhecimentos, com a melhor caminho possível pelo mapa astral, dizendo quais as suas tendências. Pra você se entender, porque que, né? Mas é você que entende você. Você tem que olhar e falar, peraí, isso aí tem a ver, isso não tem a ver. O mais comum, é muito comum, eu fazer o mapa astral, e às vezes no momento a pessoa, tá, mas não é bem assim. Depois de alguns anos, 5 anos, já é comum acontecer, a pessoa volta, Juarez, aquilo que você falou lá atrás, olha, realmente aquilo, sabe? É aquilo, mas assim, a gente não é como vidência. Às vezes as pessoas acham que é vidência, que eu falo, não, não tem, não é vidência, não vou dar detalhe, né? Mas é a essência, a estrutura, sabe? Então assim, depende muito do empenho seu, de você usar aqueles conhecimentos e falar, peraí, deixa eu ver se isso realmente funciona, deixa eu testar, deixa eu lembrar como é que foi a minha vida, que meus sonhos, como é que é o meu dia a dia, sabe? Porque não adianta, de novo, uma pessoa te dar uma informação, pode ser Jesus Cristo, e você e não pensar naquilo. Você tem que pensar, você tem que elaborar, você tem que aproveitar aquilo. Não usa, não aproveita, então é a mesma coisa que nada. E depende também do astrólogo.
né? Existem, como toda profissão, gente, existem astrólogos e astrólogos, né? Aqueles que vão mais fundo, aqueles que não vão, aqueles que olham mais um lado, aqueles que olham o outro. Tem astrólogo que gosta de fazer previsão de futuro, beleza, tudo bem. Eu gosto de estudar a pessoa. Para mim, a astrologia reflete o quê? É o estudo das leis cósmicas universais que regem a nossa vida. É a mecânica celeste. Hoje a gente fala-se muito em física quântica, né? Pela astrologia você vê o quântico, né? Porque ali você navega de várias oitavas, vários níveis. Olha, o assunto é muito profundo, dá para a gente abordar aqui, tá? Então, o que vai acontecer com a interpretação do mapa astral? Uma pessoa desconhecida vai falar de você, pessoa que nunca te viu, da sua história, da sua realidade, sabe? Eu tive, assim, ao longo da minha vida, da minha profissional, né? Eu tive várias experiências muito interessantes. Uma delas foi que eu tinha uma cliente contínua, né? Uma cliente que gostava do meu trabalho, enfermeira. E ela pagou para eu fazer a interpretação do mapa astral do marido dela. Ok? O marido dela chegou com o braço cruzado assim. Olha, eu sou cientista do CNPq, não acredito em nada disso, mas estou aqui porque minha mulher pagou para você. Vai falando aí. Precisa acreditar? Falei, não, não precisa acreditar em nada. Não precisa acreditar em nada. Seja um cientista. Um verdadeiro cientista, ele não aceita nada do nada e nem refuta nada do nada. Ele vai observar, né, e ver a lógica. É mente Que aberta. Pra aceitar cara coisas cientista diferentes. de laboratório. Muito bem. Aí, ok, eu sempre começo falando do nascimento, depois eu vou para a fase de amamentação, da infância, né? Quando eu cheguei na casa 4 que falava da família, né, da vida em família, que é mais fácil as pessoas lembrarem, poucas pessoas lembram da infância, né? Você lembra, eu não lembro não. Não, foi sim. Aí ele falou, para aí. Até agora você falou um monte de coisa, certo, mas a minha esposa pode ter contado para você. Eu não, ela pagou, encomendou, eu nem conversei com ela, né? Mas eu não preciso desse expediente, né? Mas ele falou, até aqui você falou coisa que a minha mulher pode ter contado para você, mas agora você falou uma coisa que só eu e minha mãe sabemos. O Juarez é mágico? Não, não. É um adivinho? Não. É astrologia. A astrologia é uma ciência. Um bom astrólogo poderia chegar à mesma conclusão e falar a mesma coisa. A partir daí ele relaxou, aí começou a conversar. É muito Mas interessante. isso indicou que ele é cientista, mas é uma Sim, mente mas aberta. cientista, Ele não, cientista ele não verdadeiro. acredita, mas ele está aberto a ver outras opções, É. quem sabe, né? Ao longo da Então, minha vida eu conversei, olha, com psicólogos, né, com mestres, doutores em psicologia, ok? Teve um outro episódio muito bacana, muito interessante também, que eu estava em Campinas comprando um livro de astrologia. E eu vi duas pessoas lá conversando de planeta, não sei o quê. Eu cheguei perto, né? Achei interessante o assunto e a pessoa percebeu que eu estava interessado, chamou, vem cá, o que que você está interessado? O que que você está comprando? Eu falei, estou comprando livro de astrologia. O cara pulou para trás que nem gato. Astrologia não funciona. Quem é de Campinas vai saber. Era nada mais, nada menos que Nelson Travenick. Hoje, naquela época, o Observatório de Campinas chamava de Observatório do Capricórnio. Hoje chama-se Nelson Travenick, em homenagem a ele. Astrônomo. Aí ele falou, não existe, para mim, ele falou, não existe influência de planeta nenhum. Eu falei, verdade. Aí ele entendeu. Mas como assim? Você não é astrônomo? Eu falei, sou. Mas como você fala que não existe influência? Não, não. Quando a pessoa fala que existe influência de planetas, das duas, uma, ela não entende nada de astrologia, ou ela quer simplesmente resumir e rapidamente dar sequência na conversa, tá? O que existe é uma sincronicidade. Por exemplo, é mais fácil você ver o macro movimento de um planeta do céu do que conseguir diagnosticar o que acontece no seu universo psíquico. Há uma sincronia do macro com o micro. o que eu sempre falo, as mulheres entendem essa sincronia. Quando a gente fala lua, que a lua está mais perto da gente, né? Gente, olha a menstruação, olha o parto, olha a pesca, olha o mar,
olha as plantas, Não, mas negócio a de Lua colheita, cientificamente tem tudo. influência mesmo. Sim, Maré, tá certo. isso, esse é um exemplo que eu tô dando, né? Uhum. Mas de Lua, que é o mais perto que a gente Uhum. tem mais noção. É. Mas os outros planetas também têm, diferente da Lua, mas também é nesse sentido que eu tô querendo dizer. Entendeu? Isso é uma realidade. As principais grandes escolas esotéricas, iniciáticas e religiões têm no seu cerne o conhecimento da astrologia, querendo ou não, estudando ou não. Na Uhum. maçonaria, por exemplo, se você entrar num templo onde se realizam rituais do rito escocês antigo e aceito e derivados, vão ter lá as 12 colunas zodiacais enormes. Lá no fundo vai ter o Sol e a Lua. E em cima vão ter as estrelas com os 7 planetas. Na maçonaria estuda astrologia? Não. Aí, tipo, o tempo de Dendera, né? Tem aquele todo o Isso. círculo. Na Índia, né? Aliás, na Índia, quando nasce, já chama o astrólogo para ver né, como que vai ser. Uhum. Na Igreja Católica, gente, 12 apóstolos, tudo aquilo lá. Tem As 7 astrologia. igrejas do As 7 igrejas. Apocalipse. Tem astrologia na Não igreja, tem com esse gente. nome. Não, mas é o mesmo símbolo, Mesmo entendeu? conhecimento. É o mesmo conhecimento. Então, uma coisa mais atual. Na igreja, atual mais ou menos, nem tanto. A igreja católica tem astrologia, pronto. Bom, aí vem a questão, né? Qual é o problema das pessoas em fazer o mapa astral? Eu acho que são dois: medo da verdade e dos desafios. De novo, a maioria das pessoas é que nem criança, que quer que papai e mamãe resolvam os problemas deles. Cresce, aí quer que o presidente, né, o prefeito resolva o seu problema. Não quer pegar, botar a mão na massa, arregaçar a manga e trabalhar. Né? Por quê? Porque o mapa astral, ele vai te falar a verdade sua. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. E o lado ruim é ruim? Não, o lado ruim é muito bom. Por quê? Porque ele diz que você pode melhorar. Uhum. Dá o caminho, Ninguém está né? perfeito. A gente se acha perfeito, mas não somos não, a gente pode evoluir. E para você evoluir, você tem que ver aonde que você pode e deve evoluir. E no mapa astral isso fica claro. Uhum. Tá? Todos nós somos limitados. Então, a gente tem que ter a coragem, por isso que é um desafio. Olha o título desse vídeo: Desafio do Autoconhecimento. Então, o caminho, verdadeiro caminho esotérico, espiritual, evolutivo, é exclusivo para quem tem coragem. Não é para quem que fica rezando para um anjo, para um extraterrestre, para um gnomo, para um guru, para uma inteligência artificial resolver os É problemas a dela. espera de um milagre. Não é isso. Você arregaçar a manga e vão lá, sabe? Então, no mapa astral, gente, olha, ele aborda as questões físicas, né? As questões energéticas, astrais, mentais, espirituais e kármicas. É muito amplo, complexo. Por isso que não é qualquer pessoa que é astrólogo. Você encontra um monte de tarólogo, sabe? Um monte de outros oráculos. Mas de astrologia, são poucos. E bons ainda, menos ainda. Né? Menos ainda. E lembra aquilo que eu falei lá atrás, né? Depende do astrólogo também. Ah, mas você está falando então, você falou que não é para ficar dependente de ninguém que vai definir para mim, mas você fala para eu consultar um astrólogo. Olha, tem um começo, né? Tem um começo. O ideal é você estudar astrologia para se estudar. Porque a astrologia trabalha com símbolos. Os símbolos são infinitos. E quando a gente estuda astrologia, a primeira coisa que a gente estuda é o nosso mapa. Nosso mapa. Porque se eu não entender como é que o meu, como é que eu vou entender o mapa dos E outros? você nunca para de estudar o seu mapa. Nunca. Então, quando eu faço a interpretação do mapa astral, eu falo sempre, ó, isso que eu estou pensando aquilo que nos parece mais claro e evidente que seja uma realidade na sua vida. Mas você pode estudar e você vai encontrar detalhes, minúcias, sabe, variações. É infinito o conhecimento, sabe? Então, o astrólogo, seja eu, seja a Letícia, seja quem for, ele pode te dar o quê? O que é o mapa astral? É como se fosse um mapa rodoviário, só que é da sua vida, né?
Assinala os caminhos, as características daqueles caminhos. Ó, por aqui vai ser estrada de terra, por ali aqui é de asfalto, mas vai ter pedágio, né? Por aqui fica mais longe, mas é mais rápido. Basicamente E o isso. legal é que é igual impressão digital. Seu mapa astral é só seu, não serve pra mim. Não sei. Não, não. Só no caso de gêmeos, né? Gêmeos, aí sim, duas pessoas que nasceram juntas, diferença de 5, 10 minutos, geralmente não faz diferença o mapa astral. Mas aí entra a parte espiritual. Que é diferente. O mapa astral, ele te dá acesso ao plano causal, ok? O plano espiritual, o espírito, vai usar essas leis cósmicas de acordo com a sua capacidade. Então, se tem um espírito que é de um determinado raio espiritual e outro de outro raio, usando o mesmo mapa astral, eles vão viver coisas semelhantes, sim, mas diferentes, sabe? Fora o fato que nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher passar as experiências, adquirir conhecimento que está lá no mapa astral. O mapa astral também é como se fosse um currículo de um curso de faculdade. Você vai fazer um curso qualquer, tem um currículo, ó, tem essa disciplina, aquela. Como é que você vai passar essas disciplinas? Problema seu. Você pode estudar, sentar na frente, né? Levar a sério, você pode sentar no fundo, ficar brincando, conversando, você pode jogar truco, bater papo, ficar paquerando as pessoas, levar pau, né? Fechar logo no terceiro bimestre já fecha, o quarto bimestre você está liberado. Chegar bêbado na sala de aula com 2 litros de cachaça. Aí eu tava lembrando que eu tinha um amigo assim. Então, o mapa astral é isso. Você tem livre-arbítrio, o que você vai fazer, tá? Então, ele mostra tudo isso para você, certo? Então, qual é o melhor? É você estudar o seu mapa astral. Se você não tem ainda o seu mapa astral, ou se você fez uma interpretação e não foi lá aquelas coisas, nós teremos prazer em interpretar o mapa astral para você e te assinalar os caminhos. Mas, se mais do que isso você quer aprender astrologia, nós temos um curso na plataforma da Udemy. É um curso à distância, gravado em vídeo, né? É um curso completo de astrologia esotérica, tá? Se você procurar lá, você vai encontrar curso completo de astrologia esotérica. Tá só no meu nome, professor Juarez, mas a Letícia está conosco também, tá? Seria o ideal. Eu, assim, na minha opinião, não tô falando que é certo ou errado, na minha opinião, pra mim, seria assim, primeiro fazer o mapa com um astrólogo, né? Foi o que eu fiz, né? Fez É uma referência, uma né? referência, ali eu Depois você já estuda. já vai explicando, já vou entendendo a coisa, depois eu vou e faço o curso. Porque aí eu já tenho um parâmetro pelo meu mapa, eu já sei, entendeu? O caminho que eu vou seguir. Aí você segue no curso. Então, assim, pra mim essa opção funciona muito bem. E se você é um esoterista que sabe que nós estamos iniciando a era de Aquários, Aquários rege a astrologia. Uhum. É a era da astrologia. Plutão, o planeta do poder, que representa Deus, está em Aquários. Você tem que aprender astrologia. Na era de Aquários, o conhecimento da astrologia vai ser ensinado nas escolas, sabe? Nós precisamos entender, é a mecânica cósmica, é a mecânica celeste, como funcionam as coisas, é a astrologia, tá? Então, o nosso contato está aqui na tela. Agora você não tem mais desculpas, você já sabe da importância que é o autoconhecimento e já sabe como obtê-lo e botar em prática no seu dia a dia, em casa, no trabalho, né? Com os colegas na rua, do templo, na religião, na escola iniciática. Então, se você quer ter um autoconhecimento, tá aí uma ferramenta maravilhosa que é a astrologia. Mas esteja preparado, tá? Porque tem muita coisa para desvendar. Sim, tem que ter, só o mapa astral não resolve. Não adianta só o que o Juarez ou a Letícia disser para você ou outra pessoa, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você vai fazer com essas informações. Sim. É que nem o mapa rodoviário. Ah, você pega o mapa rodoviário que te ensina a chegar nos Estados Unidos. Significa que, plim, num piscar de olhos você está lá. Não, não está não, filho. Você tem que pegar e trilhar aquilo, né? Palmo a palmo, pé para pé. E é isso, esse é o caminho do autoconhecimento. Não é fácil, entendeu? Não é assim, pá, alguém vai... Não é isso não, gente. Então, se fosse fácil, né?
todos seriam iluminados nesse planeta. Não é assim, gente. Não é. Olha só esse ensinamento, olha, tá? É um ensinamento hermético, tá aí, de Hermes Trismegistus. Escutai-o em vós mesmos e vede-o no infinito do espaço e do tempo. Ali reboa o canto dos astros, a voz dos números, a harmonia das esferas. É cada sol um pensamento de Deus e cada planeta um modo desse pensamento. É para conhecer o pensamento de Deus, ó almas, que desceis e subis penosamente o caminho de 7 planetas e dos 7 céus. Que fazem os astros? Que dizem os números? Que rolam as esferas? Ó almas perdidas ou salvas? Eles dizem, eles cantam, eles rolam os vossos destinos. Hermes Trismegisto. Percebe? Olha aquela frase ali, olha. É para conhecer o pensamento de Deus, ó almas, que desceis e subis penosamente o caminho de 7 planetas e dos 7 céus. Ou seja, tem gente que te promete anular karma. Hum? Se você não aprende, você não evolui. Um karma é como uma disciplina na faculdade, você tem que aprender. Você Deus é anula, maldoso, ele fica me obrigando. Não, você mas é para você anula, crescer, para você evoluir. você anula o karma evoluindo. Você, Sim, né, dá um passo. exatamente, né? E não Você por vai... magia que alguém vai fazer um serviço Mas o que é um karma? Um karma é algo que a gente tem que aprender. Só isso. Depois que você aprende também, aí... Acabou. É uma disciplina da faculdade. Você não se Difícil. forma na faculdade se você não aprender o que lhe cabe Difícil. aprender. É um aprendizado. Mas depois que aprende, vai. Uma última coisa aqui muito engraçada, que eu sempre falo nos mapas que eu interpreto, né? Pessoas às vezes reclamam, mas esse Saturno aí, mas esse meu mapa, né? Quem colocou os planetas onde eles estão? Quem foi que definiu a posição desses planetas? Foi Deus? Foi o Senhor do Karma? Foi o capeta para te atazanar? Não, foi você mesmo, com as suas escolhas em vidas passadas. Entendeu? A gente dispõe, é que nem você nasce com uma inteligência e você vai dispor essa inteligência. Eu vou usar a minha inteligência para aprender biologia. Ótimo. Você vai aprender biologia, você não vai saber física, você não vai saber educação física, você não vai saber química, química até sabe, né? Você não vai saber matemática, por exemplo, contabilidade. Não, eu vou colocar na contabilidade. Beleza, você é um excelente contador. Mas você não vai saber biologia, química, psicologia. Percebe? A gente dispõe daquilo que Deus nos dá. Então a gente coloca os planetas nesses lugares. Mas nós estamos presos. Tem outro vídeo que nós gravamos, né? O mapa astral é uma prisão? Não é. Não é. Não é. Deixa no final do card ali. Vou deixar né, nas indicações o link para esse outro vídeo nosso, né? Aparece. Mapa astral é uma prisão? Não, não é. É o começo de um trabalho. É que nem que você vai fazer uma faculdade, né? Se você não tem nenhuma faculdade, beleza, você vai começar? Então tá. Então você começa uma faculdade, vai ter o currículo daquela faculdade. Depois que você se formou naquela faculdade, aí é outra história. Às vezes você consegue entrar em outro curso universitário sem prestar vestibular, você sabia? Sim, isso é possível, né? Você pode fazer pós-graduação em outras áreas que não são só daquela. Deixa o pessoal para assistir o vídeo, né? Então, olha, tá aí, espero que a gente possa ter contribuído, elucidado alguma coisa. Precisando, olha, tá aqui no vídeo, né? Tá aqui, ó, o meu telefone de contato, fica à vontade. Vou ter prazer enorme, tá? Muito obrigado, um forte abraço e muita luz, muita consciência, autoconhecimento para todos nós. Para nós. Tchau, tchau.